Fundação Biblioteca Nacional, Praça da Cinelândia, centro do Rio de Janeiro. Aqui acham-se mais de 5.000 documentos do acervo de Arthur Ramos. Entre esse material, há um caderninho que registra o interesse de Arthur Ramos, aos 17 anos, pelo mundo maravilhoso do conhecimento humano. Neste acervo consta também a carta que Sigmund Freud escreveu para Arthur Ramos, de Viena, em 11 de março de 1928. Nela, o pai da psicanálise elogia a tese Primitivo e Loucura. Dentre os arquivos particulares, o arquivo Arthur Ramos é um dos que assume maior importância, não só devido à sua dimensão, mas também à sua importância, já que o Arthur Ramos foi uma pessoa importante dentro da área de antropologia. Nós, então, iniciamos o projeto de conclusão da revisão do inventário, tratamento das fotografias da coleção e fizemos também aqui na divisão de manuscritos um seminário sobre o Arthur Ramos, em convênio com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Arthur Ramos de Araújo Pereira nasceu na cidade do Pilar, às margens da Lagoa Manguaba, Alagoas, no dia 7 de julho de 1903. Na época, Pilar era uma cidade em pleno desenvolvimento, alicerçada pela indústria da cana-de-açúcar e movimentada por seu porto lacustre, importante escoadouro dos produtos do estado. Filho do médico industrial Manuel Ramos de Araújo Pereira e Dona Ana Ramos de Araújo Pereira, Arthur Ramos era o 7º dos 8 filhos do casal. Seu pai, Manuel Ramos de Quebrangulo, radicou-se em Pilar, como um dos diretores da Companhia Pilarense de Fiação e Tecidos. Médico, o doutor Manuel Ramos, depois de dirigi-la por vários anos, montou uma fábrica de rendas e bordados no Pilar. Com a explosão da Primeira Grande Guerra, de 1914 a 1918, a matéria-prima vinda da Europa escasseou a tal ponto que tornou impossível o funcionamento da fábrica. O Dr. Manuel Ramos, que antes só clinicava para o pobre, com o fechamento da fábrica, montou consultório, passando também a atender em sua residência. Sua esposa, Dona Ana Ramos, além de mãe e dona de casa, ajudava o marido como enfermeira em seus afazeres de médico. Arthur Ramos, desde criança, foi influenciado por esse ambiente propício ao homem de cultura. Herda da família o gosto pela preservação da memória social, colecionando documentos, correspondências, fotos, partituras musicais, panfletos, denunciando escândalos políticos da época. Enfurnado nessa biblioteca, o adolescente precoce Arthur Ramos começa a fazer suas primeiras investigações e estudos sobre o conhecimento humano. Estudava, além do francês, que era a língua da moda, o alemão e o inglês, influenciado por seu pai, o que facilitou suas correspondências com Freud. Sua cidade natal, empobrecida pela decadência da cultura canavieira e pela poluição da lagoa, não conserva mais aquela efervescência cultural de outrora. Em 19 de maio de 1918, aos 14 anos de idade, publica A Carta, seu primeiro artigo no semanário O Pilar. Suas crônicas escritas a partir dos 15 anos são forma de representação do universo material, imaginário e filosófico de seu tempo. Nas primeiras crônicas e artigos que escreveu, percebe-se em Arthur Ramos, desde cedo, o gosto por assuntos folclóricos, africanistas, mitológicos, políticos e comportamentais. Cientista nato, Arthur Ramos, desde garoto, se interessava pela pesquisa, pela observação das manifestações culturais e por tudo o que acontecia a seu redor. Depois de ter feito o curso primário no Pilar, Arthur Ramos vem morar em Maceió, onde inicia o curso secundário no Instituto Maceioense. No ano seguinte, matricula-se no Colégio São João,
onde continua os estudos secundários até sua conclusão em 1919. Antes de completar 17 anos, inicia atividade didática. Dá um curso de português para nível primário no Colégio São João. Em Maceió, foi preparado para os exames de ingresso na Faculdade de Medicina da Bahia pelo professor Faustino Magalhães da Silveira, pai de sua grande amiga, a psiquiatra alagoana Nise da Silveira. Os dois entraram na faculdade e iniciaram a vida acadêmica estudando os princípios da psicologia, da psiquiatria e da psicanálise. Em 1921, matricula-se na Faculdade de Medicina da Bahia. Inicia sua colaboração literária nos jornais de Maceió. No ano seguinte, publica os primeiros trabalhos sobre folclore e assuntos afro-brasileiros. Em 1926, inicia com seu irmão, Nilo Ramos, a campanha para a construção de um hospital Nossa Senhora de Lourdes, na cidade do Pilar. Em dezembro, defende a tese de doutorado, Primitivo e Loucura, aprovada com distinção. Conclui o curso na Faculdade de Medicina da Bahia e recebe o grau de doutor em Ciências Médico-Cirúrgicas. Em 1927, é laureado com o prêmio Alfredo Brito, da Faculdade de Medicina da Bahia. Em 1º de setembro de 28, é nomeado médico legista do Serviço Médico Legal, Instituto Nina Rodrigues. Aqui ele tornou-se um brilhante estudante, tornou-se um estudioso particularmente da cultura negra, influenciado pelo seu mestre Estácio de Lima, também alagoano como ele, que foi o continuador, segundo sucessor de Nina Rodrigues na cadeira de Medicina Legal. Arthur Ramos, através da Medicina Legal, alcançou a psiquiatria, considerado o melhor dos estudantes do seu tempo, tornou-se, em seguida, livre docente, através de um brilhante concurso. E, sob a influência da Escola Médico Legal da Bahia, desenvolveu estudos relacionados à psicanálise, à psicopatologia forense, e aqui ele insetou os seus primeiros grandes trabalhos sobre o negro no Brasil. Ele buscava a identidade nacional, onde existiria, como existe, o relacionamento das três culturas, a cultura europeia, a cultura indígena e a cultura africana, fazendo com que fossem ressaltados os aspectos positivos, culturais, da presença do negro no Brasil. De 1929 a 1932, realiza estudos de pesquisa sobre medicina legal e psiquiatria. Participa de reuniões e debates científicos, colabora para os jornais e revistas científicas da Bahia e do Rio de Janeiro, faz conferências, realiza perícias de criminologia e medicina legal e publica o livro Estudos de Psicanálise. Em abril de 1933, é homenageada em Maceió por intelectuais e faz conferências na Federação Alagoana pelo Progresso Feminino e na Sociedade de Medicina de Alagoas, da qual passa a ser sócio. Convoquei as mulheres com 6 meses, eu só tinha 200 sócias. Depois já estava com a quantidade imensa. Arthur Ramos me prestigiou muito. Quando eu me formei, me levou àqueles lugares, aqueles professores que constavam da minha tese. E as mulheres eram só a parte da copa, da cozinha, dos bordados. E eu não me dava muito bem. Foi convidado, enalteceu a mulher, ficou entusiasmado e propôs o que as minhas conterrâneas queriam,
publicamente propôs a minha candidatura. Uma figura aqui conhecida entrava e cortou-lhe os vencimentos. Por quê? Para que ele não tinha certeza que ele ia brilhar no exterior. Baixa subsistência para que os galináceos cacarejantes, exasperados até o paroxismo, com tamanha infração de privilégio da madraçaria nacional. De volta a Salvador, em maio de 1933, é comissionado pelo Serviço Médico Legal da Bahia para realizar estudos e observações de medicina legal e psiquiatria no Rio de Janeiro e em São Paulo. Começa as pesquisas e estudos sobre higiene mental escolar, publicando os primeiros resultados em revistas e órgãos técnicos. E em dezembro publica O Negro Brasileiro, resultado das pesquisas procedidas no Nordeste e no Rio de Janeiro. Ele fez pesquisa de campo de tal maneira que chegou a se integrar nos candomblés da Bahia, onde ele adquiriu um status especial não me lembro agora o título que dão, mas também tomou o banho de ervas lá nas Alagoas. Naquela época de 30, havia um choque terrível entre as correntes racistas, por exemplo, né? Tinha havido a Olimpíada de Berlim, sob o comando de Hitler, e que deu aquele escândalo que o corredor americano derrotou um dolicocéfalo louro como o homem mais veloz do mundo. Quando eu prossegui no curso e já formado, voltei a assistir aulas de Arthur Ramos, foi na época em que o Brasil entrou na guerra. Ele deu uma aula que foi uma verdadeira aula magna, né? A respeito das falsidades da teoria racista, né? Da superioridade do dolicocéfalo louro, né? Isso foi uma conferência final do curso dele, antes de ir para a Europa, para a Unesco, né? Que despertou em nós uma onda de aplausos. Em 12 de fevereiro de 1935, casa-se com Luísa Galé. Na época, Arthur Ramos era solteiro e Luísa viúva do maestro Luciano Galé. De junho a dezembro de 35, continua as pesquisas sobre o negro brasileiro. Reedita o livro de Nina Rodrigues, O Animismo Fetichista dos Negros Baianos, e publica O Folclore Negro do Brasil. Em 1944, quando eu comecei este curso, tive a honra de ser aluna do professor Arthur Ramos, na cadeira de Antropologia. O curso era de 3 anos, para a formação de bacharelado, e depois o 4º ano correspondia à licenciatura. E nesses 3 anos nós tínhamos, então, Antropologia. E eu me convenço hoje de que naquele tempo nós nem tínhamos consciência do grande valor que era ele. O professor Arthur Ramos, na sua grande capacidade de nos legar aqueles ensinamentos dele. Só depois realmente que nós pudemos, no correr do curso, né, saber da produção dele, tudo aquilo que ele vinha fazendo, todos os livros que publicava, do que ele estudava sobre o negro brasileiro, ele ter sido discípulo de Nina Rodrigues. Isso nós fomos aprendendo e colhendo durante o curso. O que eu não me esqueço é a monumental edição dele, Introdução à Antropologia Brasileira, saída em 1945, 2 volumes pela Casa do Estudante do Brasil. Arthur Ramos não para. De 1939 a 1949, a vida intelectual de Arthur Ramos ganhou dimensão internacional. Convidado para conferências em vários estados brasileiros e países da América do Sul, Europa e América do Norte. A sua publicação, a sua rede de comunicação com os intelectuais do mundo todo, lhe deu
um status internacional muito sério em nível teórico e, politicamente, a posição dele aberta contra o racismo e contra o nazismo ligou à rede internacional de combate ao nazismo, de tal maneira que, quando se cria a Unesco, que se quer fazer um departamento de ciências sociais, com todos os antropólogos famosos do mundo, aquele antropólogo que cruza pela sua ação a pesquisa, a produção de livros sobre os assuntos, a dedicação ao estudo das minorias e a dedicação ao estudo do antirracismo e a denúncia do nazismo, faz com que ele vá se integrar, ele seja o antropólogo escolhido que vai fazer contraponto com Bertrand Russell, com Maria Montessori, com Jean Piaget, com Julian Huxley. Isso mostra um status que não era só do Brasil. Eu não conheço outro intelectual no Brasil com essa dimensão política, teórica, de aplicabilidade da antropologia, com o reconhecimento que ele teve na sua época. É um homem que morre aos 46 anos, deixando mais de 400 títulos publicados. Ele viveu muito pouco, mas ele escreveu demais. Aos 22 anos, ele tinha mais de 50 artigos publicados. Ele fez a crônica do folclore de Alagoas, antes dos 20 anos. Suas obras, artigos e conferências ganharam repercussão internacional. Assinou vários manifestos em defesa da paz, da liberdade, da expressão. Por suas posições engajadas, chegou a ser preso e fichado 2 vezes no DOPS do Rio de Janeiro. Foi taxado de comunista, mas nunca se filiou a partido nenhum. Era um humanista. Quando foi convidado pelo presidente da Unesco para dirigir o importante Departamento de Ciências Sociais, Arthur Ramos teve como missão elaborar um plano de paz. Tamanha era a incumbência que Arthur Ramos se dedicou tanto ao trabalho que sua saúde não resistiu. Tinha problemas de pressão alta. Um certo dia chegou um cartão dele, animado, falando dos programas que tinha de ciências sociais para os países em desenvolvimento, inclusive para o Brasil e para o Nordeste. Cartão, manual, né? No outro dia pela manhã, chegou a terrível notícia. Ao lado da mulher, Luísa morreu em Paris, no dia 31 de outubro de 1949, aos 46 anos. Seu corpo foi trazido para o Brasil, enterrado no Rio de Janeiro. Sua morte repentina foi notícia em vários jornais internacionais e surpreendeu o mundo intelectual, que lhe rendeu homenagem de várias formas durante mais de um mês. Gostaria de morrer no Brasil, como escreve 1 semana antes para sua assistente, Dona Marina São Paulo de Vasconcelos. O frio aumenta, a pressão sobe. Gostaria que a caldeira arrebentasse no Brasil.